pouco a nossa, ou seja, a sistematização do pensamento, né? Na temática do processo penal militar. Inicialmente, sabemos, enquanto revisão, que a Lei Processual Penal Militar utiliza um tópico denominado Aplicação da Lei Processual Penal Militar ou Processual Penal Castrense. Assim como esse tópico da aplicação da Lei Processual Penal Militar impõe a utilização do CPPM em tempo de paz e em tempo de guerra. Vocês também sabem que a guerra é declarada pelo presidente da República, que corresponde ao chefe do Poder Executivo Federal. Então temos aqui o Poder Executivo Federal. E vocês também devem se recordar que com o modelo adotado da tripartição dos poderes, lá do artigo 2º da Constituição Federal de 1988, visto que os poderes são independentes e harmônicos entre si, não é possível delegar essa competência para declarar a guerra, por exemplo, a outros chefes, ao governador do estado, ao prefeito, a outros chefes do executivo, somente ao Poder Executivo Federal. Então, tempo de paz e em tempo de guerra. O Código de Processo Penal Militar também se preocupa com a Polícia Judiciária Militar. Aqui, quebramos um pouco a linha de raciocínio que vocês estudam de maneira fixa, lá no direito administrativo e, se eu não me engano, no direito constitucional, da polícia preventiva, polícia repressiva. Porque com a lógica do processo penal militar, ora, a polícia militar poderá desenvolver a sua missão constitucional do artigo 144 da CF, de patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública, e ora, a polícia militar poderá desempenhar um papel de polícia judiciária, através das autoridades de polícia judiciária militar, que se dividem em chefes, comandantes e diretores de organizações militares. Por outro lado, em relação às autoridades de polícia judiciária militar, prevalece na doutrina, na jurisprudência e nas provas de que secretário de Defesa Social ou secretário de Segurança Pública não é autoridade de polícia judiciária militar, ainda que esse secretário seja um policial militar da reserva, por exemplo, ou seja um bombeiro da reserva. Igualmente, o raciocínio para o ministro do Estado de Defesa. Tá? Ele também não exerce autoridade de polícia judiciária militar, ainda que ele seja um general da reserva, por exemplo, também. Então, nossas autoridades de polícia judiciária militar são chefes, comandantes e diretores de organizações militares, também conhecida como OM, né? Organização Militar, ou OME, Organização Militar Estadual. E essa polícia judiciária militar, ela se preocupa com o quê? Com o delito castrense, com o crime militar. E diferentemente do que vocês estudam lá no Código Penal, onde adota-se a teoria dualista ou dicotômica, que divide o significado da palavra infração penal em crimes e contravenções, na lógica da legislação castrense, não temos a teoria dualista. Porque a palavra infração penal militar significa, para a nossa realidade, tão somente crimes militares. O militar ele poderá cometer um crime militar ou uma transgressão disciplinar militar. Só que a transgressão disciplinar militar está positivada no CDME, no Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco, que não cai para a Polícia Militar, cai somente o Estatuto. Para o Corpo de Bombeiros cai os dois. Tá? Então não adotamos essa teoria dualista ou dicotômica. Pois bem, se a Polícia Judiciária Militar se preocupa com o delito ou o crime castrense, é necessário que haja uma investigação.
E essa investigação ocorre mediante inquisas castrenses. Como vocês possuem noções, as inquisas castrenses correspondem a um gênero que engloba castrenses aqui, que engloba esse gênero as espécies do inquérito policial militar, da instrução provisória de deserção, da instrução provisória de insubmissão e do PIC, que é o procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público ou Ministério Público Militar. E dentre essas características das inquisas castrenses, sabemos que o IPM, ele é o quê? Sigiloso, indisponível, dispensável, é verdade, dispensável, oficial, oficioso, e inquisitório ou inquisitorial. E inquisitório. Então essas são as características gerais do inquérito policial militar. Lembrando de que esse sigilo ele está em sintonia com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, que nos remete à dignidade da pessoa humana, protegendo a vítima e também o acusado, devido a um princípio que estrutura o processo penal comum e estrutura o processo penal militar, que é o princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio da presunção de inocência ou estado de não culpabilidade, tá bom? Então, o inquérito policial militar possui essas características, assim como a IPD e a IPI, e também o PIC, o procedimento de investigação criminal. Vale relembrar que no momento do procedimento de investigação criminal, o fato do Ministério Público participar ativamente das investigações não autoriza as exceções processuais penais militares de exceção de quê? De incompetência ali ou suspeição e impedimento, tá bom? Então, o fato do MP participar dessa investigação, de acordo com a STJ, não torna impedido ou suspeito, ou também não é possível alegar incompetência do órgão acusador, devido a outro princípio chamado promotor natural. Então, o inquérito policial militar, ele é desenvolvido após a Polícia Judiciária Militar. E vocês se recordam que a Polícia Judiciária Militar apresenta a Autoridade de Polícia Judiciária Militar originária e a Autoridade de Polícia Judiciária Militar delegadas, que serão executadas aí as atividades por vocês, futuros oficiais. É bem verdade que o CPPM estipula que essa delegação caberá preferencialmente a um oficial intermediário. E quem é o oficial intermediário? É o capitão da Polícia Militar. Mas isso não significa que um tenente da Polícia Militar não possa ser encarregado de um IPM, de uma inquisa castrense. Então, se essa Polícia Judiciária Militar, através do inquérito policial militar, visa esclarecer um delito castrense, é necessário também termos noções do que significa um delito castrense. E essa resposta não vem da lei nem da jurisprudência, mas é uma construção doutrinária. E o delito castrense, seu respectivo entendimento, é oriundo inicialmente do artigo 9º do Código Penal Militar. E de acordo com o Superior Tribunal Militar, o artigo 9º é estruturado através de uma teoria, denominada teoria clássica. Essa teoria clássica não é a única existente no nosso estudo, porém é a cobrada e é a utilizada pelo STM, tá, nas provas de oficialato da polícia e dos corpos de bombeiros militares também. E de acordo com essa teoria clássica, sabemos que a figura do delito castrense poderá ser tripartite.
em delito castrense ou crime militar próprio, impróprio e extravagante. Lembrando também de que o delito militar extravagante poderá ser chamado de supletivo ou alienígena. São expressões sinônimas. Exemplos, então, de acordo com a teoria clássica adotada pelo STM, de crimes militares próprios. Temos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. E quais são os crimes contra a autoridade ou disciplina militar que têm uma relevância para a prova? Motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência também. São 3 crimes contra a autoridade ou disciplina militar que têm uma relevância. Lembrem de que a diferença de um motim para a revolta é a de que no motim existem armas, sempre no plural. Existem armas além de militares. Opa, boa tarde, meu amigo. Na revolta, tá? Perdão. Na revolta existem armas. E no motim não há a presença do armamento. Sempre é necessário o quê? A presença de mais, a partir, na verdade, de 2 militares. Reunirem-se militares. E quando a legislação militar utiliza a expressão reunirem-se militares, somos levados a outra temática, que é a temática da interpretação autêntica do Código Penal Militar. E a interpretação autêntica do Código Penal Militar nos informa que a expressão militares significa militares em situação de atividade, militares da ativa, tá? É aquele militar que não está, portanto, na reserva, tampouco reformado. Então, o motim e a revolta são exemplos de crimes propriamente militares praticados por militares da ativa. Isso significa que é impossível um militar da reserva ou um militar reformado ou um civil não cometer o crime de motim ou revolta? Não, não é impossível. Por quê? Se estiver em coautoria. As circunstâncias do crime não se comunicam, exceto se forem previstas no próprio crime, que é o caso, exemplificando, do motim e da revolta. Então, são exemplos de crimes propriamente militares. Agora, exemplos de crimes impropriamente militares. Temos a figura do estelionato, a figura do furto e a figura do peculato. Lembrem que na estrutura do peculato, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, se o peculato for na modalidade culposa e o dano for reparado, é possível que seja declarada, a nível processual, a extinção da punibilidade do militar, de acordo com o artigo 123 do CPM, tá bom? Se o peculato for na modalidade culposa. O peculato ele pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que essa pessoa seja agente público. Então ele é um crime militar impróprio, e é um crime militar impróprio e é um crime próprio, utilizando a temática do Código Penal Comum. Por quê? Porque exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Oi, Manu. Eu ainda vou explicar esse 290. Não, não. Esse 290 é outra história. Ah, se o número é 290. Ah, é 290. Pensei que era de algum desses crimes aqui. Tá, 290 aqui. Nada. Ó, então, o peculato, ele poderá ser praticado por qualquer pessoa desde que carregue, né, a característica de funcionário público e etc. E o furto? O furto também poderá ser praticado contra qualquer pessoa, que é um crime contra o patrimônio. Só que na legislação militar existe um furto denominado furto de uso. E qual a diferença de um furto comum para um furto de uso? O furto de uso, o agente ele não tem o ânimos, ele não possui o dolo de se apropriar definitivamente da coisa. No furto de uso, ele utiliza e a repõe quase que imediatamente, sem nenhuma avaria. Já no furto comum, ele utiliza o ânimos, o dolo de se apropriar definitivamente da coisa. E lembrem de que o furto utiliza outra teoria, chamada teoria da amócio. Quando existe a simples inversão da posse do bem, o furto comum já está consumado. São exemplos de crimes militares impróprios. E o crime militar extravagante, supletivo ou alienígena são aqueles previstos onde
na legislação penal extravagante, que cai para vocês também. É a mesma, praticamente, legislação penal extravagante do concurso de delegado. Tá? Exemplos de legislações penais extravagantes que caem para vocês a nível também do direito militar. Temos a Lei de Abuso de Autoridade, temos a Lei de Crimes Hediondos, como também crimes ambientais ou a Lei Maria da Penha, dentre outras. Faço uma observação em relação à Lei de Abuso de Autoridade. Os artigos mais importantes da Lei de Abuso de Autoridade correspondem ao artigo 1º, do artigo 1º ao artigo 8º. E vocês devem se recordar que esses mencionados artigos da legislação de abuso de autoridade impõem, enquanto regra também, em um crime militar extravagante de abuso de autoridade, a espécie de ação penal pública incondicionada. Isso não retira a capacidade de se utilizar a ação penal privada subsidiária da pública, que também poderá ser chamada de ação penal supletiva, tá bom? No crime militar de abuso de autoridade. Já na Lei de Crimes Hediondos, para a realidade da prova de vocês, não considerando a inserção das novidades no Código Penal Militar, não há crime militar hediondo para a realidade da prova de vocês. Para as outras provas, para as provas futuras que cobrem Código Penal Militar e Processual Penal Militar, hoje temos crimes militares hediondos. O que é importante da Lei de Crimes Hediondos para o oficialato? Saber quais são os crimes hediondos. Lembrem de que a Lei dos Crimes Hediondos adota um princípio chamado princípio legalista ou princípio legal, ou princípio da exaustão, ou princípio da taxatividade. Só é considerado hediondo aquele crime que está previsto na Lei de Crimes Hediondos. E os crimes hediondos e o seu respectivo rol exaustivo não se confunde com o rol exaustivo também do artigo 1º da Lei de prisão temporária. Então é necessário saber quais são os crimes hediondos, que isso também está conectado com o conceito de crime militar extravagante. E existem os crimes ambientais, assim como existem os crimes de trânsito. Os crimes de trânsito. São exemplos de crimes de trânsito: embriaguez ao volante, homicídio culposo na condução de veículo automotor. E se o homicídio for doloso na condução de veículo automotor? Aí eu respondo pelo Código Penal Comum, no artigo 121, ou pelo Código Penal Militar, a depender se aquela ação se enquadra no artigo 9º do CPM, mas não pelo CTB, porque o CTB criminaliza a conduta do homicídio culposo na condução de veículo automotor. Se você utiliza o veículo como um instrumento, como uma arma para matar alguém, já não há mais a modalidade culposa, a modalidade dolosa, através de um instrumento que é o veículo. Tá? Então tomem cuidado também com isso em relação aos crimes de trânsito, além da embriaguez ao volante. Já os crimes ambientais, que poderão ser cobrados a vocês em qualquer um dos blocos jurídicos, até do ponto de vista do direito constitucional também, porque na Constituição Federal de 1988 existe uma temática que trata somente do meio ambiente. Nos crimes ambientais existe uma teoria chamada teoria da dupla imputação ou teoria dos trilhos binários. E o que significa a teoria da dupla imputação ou teoria dos trilhos binários? Significa que uma eventual denúncia imputando crime ambiental a alguém poderá ser denunciada a pessoa física e a pessoa jurídica. Não necessariamente tem que denunciar os dois, mas é possível denunciar os dois. Assim como, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, é possível utilizar o instituto
da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, consequentemente, né, quando impuser obstáculo ali diante da sanção ambiental. E o que os crimes ambientais têm a ver com a teoria clássica adotada na legislação militar? Tudo. Porque, diferentemente de outras temáticas do direito, a pessoa jurídica não pode cometer crime ambiental militar extravagante, tá bom? Não é possível uma pessoa jurídica cometer um crime militar que será processado e julgado na justiça militar. Pessoa jurídica pode cometer crime ambiental na justiça comum, seja na justiça comum estadual ou na justiça comum federal. Mas na justiça militar, a pessoa jurídica não poderá ser denunciada por crime ambiental. Por que não? Porque o artigo 9º do Código Penal Militar estipula nas hipóteses ali sempre com qual conceito? Praticar o militar em local sujeito à administração militar, por exemplo, contra militar da reserva, reformado ou civil. Praticar o civil contra militar da ativa. Em nenhum momento o Código Penal Militar fornece uma estrutura teórica que seja possível a defesa da imputação de um crime ambiental enquanto crime militar extravagante de uma pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica não comete crime ambiental militar extravagante. Tá? Oi, Brito. No próprio corpo da lei de crimes ambientais, não é isso? Está dizendo? Se existe, existe. Existe a responsabilização da pessoa jurídica. Mas não é possível aplicar. Imaginemos o artigo 9º como uma engrenagem de um sistema, que é o sistema militar. Não é possível encaixar nessa engrenagem outra engrenagem menor, que é a lei de crimes ambientais em relação a pessoas jurídicas. Em relação às pessoas físicas, sim. É possível que a pessoa do militar responda por um crime ambiental na justiça militar. Agora, não é possível que uma empresa responda na justiça militar por crime ambiental. O responsável. Isso, exatamente. Que seria a ideia de um instituto denominado desconsideração da personalidade jurídica, onde deixamos a pessoa jurídica de lado e vamos em busca da pessoa física responsável por aquela empresa. Pode, pode vir, não necessariamente, apesar de ter ligação com o direito penal militar, mas pode vir no bloco de processo penal comum ou no bloco de direito penal comum. Perguntando o quê? Se é possível desconsiderar a personalidade jurídica de acordo com a lei dos crimes ambientais. E sim, é possível. No comum. No militar, de forma alguma. Não. Na justiça militar, a gente não se preocupa na justiça militar com a empresa do ponto de vista de crimes ambientais. Nem é necessário pensar na empresa, já é denunciado o militar diretamente, ou a pessoa responsável ali. Mas a gente não precisa denunciar a empresa para depois denunciar a pessoa física, tá? É. Agora, o que podem perguntar nos outros blocos da prova de vocês é o seguinte: na lei de crimes ambientais, existe um instituto chamado liquidação forçada da pessoa jurídica, que a doutrina denomina sentença de morte da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica é condenada por um crime ambiental, essa pessoa jurídica ela poderá ter uma liquidação forçada. O Poder Judiciário força o fechamento das suas atividades, tá? Ali. Isso já foi perguntado em prova de oficialato também, na parte dos crimes ambientais. Outro crime ambiental que poderá ser perguntado a vocês com ligação, inclusive, no direito penal militar,
é o crime ambiental de maus tratos. Se eu não me engano, é o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Os maus tratos a animais silvestres, a animais domésticos ou domesticáveis e etc. Bater no cachorro, bater no gato, botar veneno para o cachorro, botar veneno para o gato, tá? Isso, da parte ambiental ali, né? Da PM, isso. Agora, outra pergunta que pode surgir ainda para vocês é a seguinte: em nenhum momento, a lei de crimes ambientais diz que matar um animal é crime. Em nenhum momento. O que a lei de crimes ambientais criminaliza é você maltratar, infligir o quê? Dor, sofrimento ao animal. E como assim matar passa a ser crime se não tem escrito o verbo matar? Ora, porque para matar você precisa causar sofrimento. Seja um sofrimento maior ou menor, mas sofre. Mesmo que seja com injeção, o animal continua sofrendo. Tá? Exceto em casos de doenças, enfim, lá do pessoal da veterinária. Mas se você mata porque você quer matar um animal, é o artigo 32 de maus tratos, tá bom? Aí da Lei de Crimes Ambientais. Então existe essa teoria da dupla imputação, que é possível denunciar a pessoa jurídica e a pessoa física por um crime ambiental. Crimes de trânsito, beleza. Crimes hediondos, tranquilo também. Agora eu vou fazer outra observação. Saímos aqui do raciocínio do crime militar extravagante e ingressamos no artigo 290 do Código Penal Militar, que criminaliza a conduta de possuir, utilizar, consumir ou traficar substâncias entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica. Lembrem que para nossa legislação não adotamos a regra da lei de drogas, que é uma norma penal em branco, tá? É uma norma penal em branco heterovitalina, porque ela necessita de um complemento que é uma portaria da Anvisa, uma portaria da Agência Nacional de Saúde. Então não é necessária essa portaria da Agência Nacional de Saúde para definir o que é droga e o que não é droga para a legislação militar. Então, como eu já disse em outros momentos, até a cola de sapateiro poderá ser considerado droga para a nossa legislação. Tranquilo? Oi? Crime o quê? Norma penal em branco heterovitalina. Não adotamos essa norma penal em branco heterovitalina, que é uma norma penal que precisa de um complemento de outro diploma que não seja uma lei. Tranquilo? Oi. É o álcool. Bem, o álcool depende do nível da pessoa que está recebendo o álcool, a bebida alcoólica. Se é alguém que possui uma doença, que é o alcoolismo, tá? Aí poderá ser enquadrado no artigo 290, ou se é uma pessoa que está de serviço e começa a se embriagar, aí já se transforma em embriaguez em serviço. Então, em relação ao álcool, é possível enquadrar no artigo 290, desde que quem esteja com o álcool seja, por exemplo, alcoólatra ou dependente daquela substância. Tá? Mas normalmente nas provas de oficial perguntam em relação à embriaguez em serviço. Não, se você se apresenta embriagado para assumir o serviço ou se embriaga durante o serviço, é o mesmo crime. É embriaguez em serviço. É o mesmo crime. Agora você tem que estar embriagado. Não é beber, é estar embriagado. Oi. Não, tem que ser doloso. É verdade, é verdade. Tem algumas questões que indagam se é possível embriaguez em serviço em modalidade culposa, a título de crime. Não, não é. Tem que ser doloso, tá bom? Então, tranquilo. E ainda temos a observação em relação à deserção, que é um crime militar próprio, e essa deserção traz o conceito de deserção propriamente dita ou deserção geral, e os casos de deserção